Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio da terceira temporada de O Mandaloriano, o quinto capítulo de O Livro de Boba Fett, que chama O Retorno de um Mandaloriano, o Retorno do Mandaloriano, né? Que basicamente é um episódio do Mandaloriano, não é um episódio de Boba Fett, né? Eles só comentaram, o Boba Fett nem aparece nesse episódio. Eles comentam sobre o Boba Fett no final do episódio, que volta na história dele. Mas basicamente a gente tá pegando a história do Mandaloriano, né, do Din Djarin, depois que ele entregou o Grogu pro Luke, né? Basicamente isso. E agora ele tá voltando às origens ali, voltando à forma dele, né? Ele teve toda aquela grande saga, né, de encontro pessoal, de se modificar, de se tornar uma nova pessoa, né, de se relacionar com um outro ser, né, se tornar pai, né, e lançar essa criança, esse filho dele para o mundo, né, para viver a própria vida. E agora ele volta para a forma antiga, né, ele volta a ser um caçador de recompensa, ele volta ali a trabalhar como ele fazia antes, né? Tentando mais ou menos reencontrar o caminho, reencontrar a vida dele pós-Grogu, né? E isso não vem de maneira fácil, né? Porque logo na primeira cena que a gente tem com ele, que ele tá ali pegando a recompensa de um cara, a gente vê que ele não tá mais na mesma forma, né, talvez, né, ele tenta usar o sabre, o Darksaber, né, e ele acaba se machucando com esse Darksaber. Então mostra que não adianta ter o Darksaber, você precisa treinar com ele, né, e depois a gente vai ter uma cena onde ele tá realmente, efetivamente treinando com o sabre, né, o que mostra que a produção, né, tanto de Mandaloriano quanto de o livro de Boba Fett, escutaram, né, as reclamações ali da base de fãs que não ficou muito feliz com a Rey ali na trilogia sequência, né, que ela meio que não precisava treinar e tinha tudo de graça ali, né, conseguia fazer tudo sem treino algum. Então agora, basicamente, a gente vê todos os personagens, né, que conquistam alguma coisa nova, eles têm que treinar antes, né, eles têm que passar por um momento de treinamento ali, como que isso aqui acontece, né, a gente vê o Mandaloriano, o Din Djarin agora treinando com o Darksaber, eles mostraram o Boba Fett treinando os Tusken Raiders a usar as motinhos lá, aquelas motos voadoras, né, a própria história do Boba Fett, né, de entrar sempre naquele tanque Bacta lá para se regenerar. Basicamente é um casulo, né, então ele tá se transformando numa nova coisa, né, deixando de ser quem ele era antes, né, um caçador de recompensas, para se tornar, né, o Daimyo, né, esse grande líder aí dessa região em Tatooine. Então a gente vê o Mandaloriano ali treinando, né? Ele vai treinar com quem justamente, né? Aqueles dois personagens mandalorianos também que sobreviveram ali, né? Na série do Mandaloriano, que é aquela ferreira, né? Aquela Mandaloriana que forja as armaduras para eles, né? E nesse processo todo, ela questiona, né, a respeito do Darksaber, conta a história do Darksaber para ele, expõe essa história toda, né? E a gente descobre que aquele outro Mandaloriano que acompanhava ela, ele é herdeiro, né, do cara que forjou, né, o Darksaber, que ele era tanto Mandaloriano quanto Jedi, né? Então ele foi o primeiro multiclass ali, né? Ele era Mandaloriano e Jedi, né? Então ele forma o Darksaber e ele se torna o líder de Mandalore, né? Isso tudo é uma saga enorme que não vai dar pra gente falar num vídeo só. Talvez eu ainda faça um vídeo explicando toda essa saga aí do Darksaber, que eu já falei que eu ia fazer esse vídeo e acabei não fazendo. Talvez agora seja a hora.
E ela questiona também aquela lança de Beskar, né, que o Mandaloriano consegue naquele episódio que a Ahsoka aparece, né, lá na série do Mandaloriano. E ela fala que não é uma arma digna, né, porque é uma arma... o Beskar não é feito para fazer armas, ele é feito para armaduras, né. Então o Mandaloriano, o Din Djarin, ele vira e fala, então reforge ela numa armadura, né. E ela fala, que tipo de armadura? Ele fala para um encontrado, né, um encontrado muito especial. E ele vai fazer, obviamente, uma armadura para o Grogu, né? E ela começa a forjar ali uma espécie de uma cota de malha. A gente não vê a armadura formada, mas a gente vê alguns anéis de cota de malha ali. O que vai ser super legal ver o Grogu com uma cota de malha, né? Vamos ver como é que vai sair essa armadura no final das contas. Mas uma coisa legal é que quando ela entrega a armadura, né? Essa parte da armadura, né? Que a gente não sabe como que ela é pro Mandaloriano, ela entrega numa trouxinha, né? E essa trouxinha, basicamente, é uma cabecinha assim com o laço em cima que formam duas orelhinhas, né? Formando ali a cabeça do Grogu. Eu achei super bacaninha, super bonitinho isso. Um toque muito sutil, mas muito legal. Ele está aqui dentro também, né? Ele está nesse pacotinho, né? Eu achei muito, muito bacana, muito bonitinha a cena, assim. E depois disso ele é desafiado, né, pelo aquele outro Mandaloriano que está ali, né? E existe todo o combate, né, e tudo... e ele tem problemas ali com o combate, ele acaba sobrepujando o cara, consegue vencer, só que na hora ele é questionado, eles são questionados, né, se algum deles já tinha tirado ali o capacete, né, a máscara, né, e o Mandaloriano, obviamente, já tirou a máscara, né, então ela fala, você não é mais um Mandaloriano, e ele pergunta se ele tem como se redimir, e ela fala que sim, que ele tem que voltar para Mandalor, né, numa região específica, para poder se redimir. Ele fala, mas já foi destruído. Ela fala, então esse é o caminho, né? Então ele vai ter que ir para essa região e provavelmente encontrará problemas. Talvez essa história seja a terceira temporada de Mandaloriano. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Um detalhe legal a respeito do cenário onde tudo isso acontece, né, que eles estão num mundo de anel, né, num mundo anel, né, aquele mundo que ele é construído, obviamente, ele não é uma formação natural, né, então ele é quase que uma estação espacial enorme, né, em forma de anel, onde a superfície é a parte interna ali do anel, né, fazendo ali uma referência automática, né, obviamente ao Ringworld, né, do Larry Niven, né, livro classicaço da ficção científica aí, que eu ainda pretendo falar aqui no canal, nossos clássicos da ficção científica. E, obviamente, aí para o pessoal que gosta de videogame, a série Halo, né, que é tão icônica ali pelo mundo anel, né, essa formação de mundo em anel, né. Mas vamos lá, vamos voltar para o livro de Boba Fett. Depois disso a gente tem algumas cenas legais ali numa espécie de um aeroporto, né, que o Mandaloriano vai ter que ir para Tatooine, né, de volta, né, porque ele recebeu um chamado, a gente já vai saber quem que chamou o Mandaloriano de volta. E essa cena toda do aeroporto é fantástica, né, porque é realmente uma cena super corriqueira, assim, é um cara entrando num avião para ir para outro lugar, né, só que é super engraçado, porque ele tem que deixar as armas, né, despachar as armas numa outra mala, ele não pode carregar as armas dentro do avião, né, basicamente, dentro da nave que vai levar ele para o outro planeta. Mas ele fala, não, mas isso aqui faz parte da minha religião, né, então faz aí uma brincadeira, né, com todos esses problemas de aeroporto, né, que todo mundo sempre tem, as pessoas que tentam passar por cima das regras do aeroporto, alegando as coisas mais esdrúxulas possíveis, né? É super engraçado como que o Mandaloriano lida com essa situação. E no final ele acaba cedendo as regras ali do embarque, né? Despacha todas as armas, ele fica tirando por 10 minutos as armas ali, porque ele tem um monte de arma no corpo dele e tal, e depois ele ainda fala, olha, eu sei tudo que tem aqui dentro e tal. Super engraçado. E aí ele tá no avião, assim, tipo, tô no busão pra outra cidade, né? E tem uma criancinha, né? No banco da frente, fica brincando com ele. E aí, obviamente, tem essa relação do Mandaloriano com criança, né? Porque agora ele é pai, né? Agora ele tem uma relação diferente com criança, né? E ele enxerga as crianças de um modo diferente. Então você vê que ele fica assim, meio que sem saber como agir e tal, e depois vai ter uma volta na história com esse menininho, né? Essa criancinha que aparece aí.
E ele vai para Tatooine justamente em Mos Eisley, né, onde tinha aquela mecânica, né, que ajudou ele tantas vezes ali na série dele, né, na série do Mandaloriano. Parece que esse episódio é um episódio de Mandaloriano, não é um episódio de Boba Fett. Mas enfim... e ela fala que encontrou uma substituta ali para Razor Crest, a nave dele que foi destruída, né, naquele episódio, a tragédia, né, o episódio que traz os Dark Troopers de novo lá do jogo, né, do videogame Dark Forces, né, o primeiro videogame que apresentou os Dark Troopers. E que a Razor Crest é destruída naquele episódio e o Grogu é raptado. E aí ela mostra para ele a nova nave, né, a nave que ela encontrou ali como substituta, e o Din Djarin, ele automaticamente recusa aquela nave, né, mas ela dá um jeito de mostrar para ele que é um bom negócio. E essa nave nada mais é do que um daqueles caças, né, que vieram na época da trilogia clássica, né, aqueles caças que eram de Naboo, né, que nós vimos ali da frota da Rainha Amidala, né, e com isso eles passam uma enorme parte do episódio remontando essa nave e construindo a nave. E é uma cena engraçada, porque a atriz que faz essa mecânica, ela é uma atriz cômica, né? Então é uma cena engraçada, uma cena divertida e tal. Mas eu achei incrível como a gente consegue ficar entretido durante tanto tempo vendo eles montarem coisas, né? Geralmente essas cenas de estamos construindo uma coisa são feitas assim com uma montagem só de imagens rapidinhas, assim, só para dizer, olha, passou um ano e a gente montou essa nave, né? E ali não, né? Passou pouquinho tempo, mas eles estendem esse tempo da montagem dessa nave e a gente vai vendo as peças se encaixando, a gente vai vendo, né, a nave tomando forma, né? Eles tirando mais ou menos aquela tinta amarela que a nave tinha, deixando ela cromada, né, ali como o Mandaloriano, né? Então basicamente é um daqueles caças ali da Amidala, só que cromado, só que tunado, né? Então o Mandaloriano agora ele vai ter um caça tunado, né? E aí o que acontece? Ele vai levar a nave para dar uma volta, né? E com isso eles fazem mais uma referência ali ao primeiro filme, né, o Ameaça Fantasma, né, The Phantom Menace, com a pista de pod racing, né, onde o Anakin vai lá e vence o Sebulba, né, na corrida de pod racing. Então a gente vê o Mandaloriano correndo por aquela pista e tal com a nave, e depois ele fala, vamos ver do que essa nave é feita, né? E ele pega e alça a nave pro espaço. E aí ele sai se divertindo e girando, né? É um bom truque, afinal de contas, já o Anakin já disse pra gente. E ele vai girando a nave e tal, e ele passa de novo do lado de um daqueles ônibus interplanetários ali, comerciais, né? E ele passa pela janela e aquele menininho está de novo ali na janela, e dessa vez ele acena com a cabeça assim pro menininho, né? Então tem um retorno ali. E obviamente quem tá correndo com nave por aí, passando perto do ônibus, né, correndo, é parado pela polícia, e justamente vem a escolta ali das X-Wing, né, botando ordem no pedaço ali, né, falando, opa, peraí, você tá correndo e tal, e ele tem que se justificar, né, falando, não, eu acabei de montar a nave tá em teste e tal, e eles acabam passando por essa cena. Uma coisa divertida é que um dos pilotos, né, é justamente o ator que fez o corpo do Luke no último episódio de Mandaloriano, né, o ator que serviu ali para eles colocarem o rosto do Luke depois em cima, né? E quem fez as cenas de luta, quem fez a coreografia toda, foi esse ator, que é agora o piloto dessa X-Wing, né? E depois um outro piloto, né? O cara da outra X-Wing fala, acho que dá pra gente deixar ele passar, e a gente vê que é aquele piloto que salvou o Mandaloriano lá na série dele, né? E ele pergunta, eu tô reconhecendo sua voz e tal, não sei o que lá, e aí ele fala, não, vou deixar passar e tal, e ele liga o turbo e sai correndo, e mostra finalmente como que essa nave é realmente rápida, né? Então, agora o Mandaloriano tem basicamente um carro de corrida, ele tem um dragster ali, né, pra conseguir fugir dos problemas e fugir de tudo. E quando ele tá voltando ali pra oficina pra dizer, olha, a nave ficou boa e tal, tá tudo em ordem, a gente vê a Fennec ali chegando e finalmente fazendo a junção das histórias, né, chamando o Mandaloriano para ajudar e oferece um pagamento. Ele fala, não, se é pro Boba Fett é por conta da casa, né, mas antes eu tenho que fazer uma visita para um amiguinho
E aí o episódio acaba. Muito, muito legal o episódio. É um episódio de Mandaloriano, não é um episódio de Boba Fett, né? O Boba Fett nem aparece, ele só é comentado a respeito no episódio, mas mesmo assim, muito divertido o episódio. Uma coisa que eu tenho que sempre comentar é a respeito da música do Mandaloriano. Como essa música é emocionante, né? Eles conseguiram... Porque Star Wars, assim, é uma série com músicas muito icônicas, né? O John Williams compôs músicas que ficam na nossa cabeça, estão marcadas, né, na nossa cultura pop aí, para sempre, né? E é muito difícil você compor uma outra obra que trabalhe junto, se consiga se encaixar ali no meio de obras tão incríveis como a do John Williams, né? E a música do Mandaloriano, né? Ludwig Göransson, né? O compositor, ele conseguiu criar uma música que a hora que toca a primeira nota você já se arrepia inteiro assim de emoção por causa da música. A música de Mandaloriano é fantástica. Eu não achei que a música de Boba Fett seja tão icônica, tão forte, mas ainda assim tem uma característica muito marcada, assim, muito peculiar, né, muito singular, que permeia aí o tipo de composição nova, né, que está sendo trabalhada em o livro de Boba Fett. Muito, muito bacana, mas a música do Mandaloriano é incomparável até agora. E agora só faltam 2 episódios, né, o episódio 6º e o 7º, né, o 6 e o 7, né, para acabar essa primeira temporada aí de o livro de Boba Fett. Não sei se a gente vai ver efetivamente o Mandaloriano encontrar o Grogu no comecinho do próximo episódio. Eu acho difícil, acho que eles já vão voltar para a história do Boba Fett, mas podemos esperar aí. Eu acho que o Mandaloriano não aparece no próximo episódio, talvez ele vá aparecer só no último episódio da temporada, justamente no confronto final ali para resolver o episódio, né? Resolver a temporada. Eu acredito que seja isso que eles vão fazer. Então esse encontro com um amiguinho ele será juntamente paralelo, né? Na linha temporal paralela ali ao próximo episódio, ao 6º episódio. Provavelmente seja isso que vai acontecer. Essa é a minha aposta. Então vamos esperar, né, pelo próximo episódio. Esse então foi o retorno do Mandaloriano, né, fazendo uma referência também aí ao retorno de Jedi, né, agora que esqueci de falar no começo, falar agora no final, fazendo a referência de título aí, né, ao retorno de Jedi. Episódio onde o Boba Fett morre, né, e depois a gente descobre que ele não tinha morrido, né. Enfim, muito legal o episódio, é um episódio de Mandaloriano. Então é isso. Semana que vem a gente volta então com um episódio do livro de Boba Fett, provavelmente. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro. Uma coisa legal que acontece